Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro, que trata sobre a tutela jurisdicional executiva. E no vídeo de hoje, como aparece na tela aí destacado para vocês, nós falaremos sobre os princípios da execução. Na verdade, vamos começar a análise dos princípios da execução, porque são vários os princípios. Então vamos ao que interessa. Conforme afirmado há pouco, a atividade executiva que o Estado desenvolve no sentido de implementar no mundo dos fatos os comandos que emergem dos títulos executivos possui inegável natureza jurisdicional. Bom, como afirmado ali no começo, conforme afirmado há pouco, foi nos vídeos anteriores, tá certo? Dessa constatação decorre uma pleiade de consequências, sendo uma delas a aplicação dos princípios norteadores da atividade jurisdicional do Estado. Com efeito, os princípios constitucionais do processo, que formam um modelo constitucional de processo, encontram na execução um terreno propício à sua incidência. Aplicam-se à execução desta feita os princípios do acesso à justiça, da inércia da jurisdição, da publicidade dos atos processuais, do devido processo legal, da motivação, etc. Além destes princípios, que poderíamos chamar de princípios gerais, por serem aplicados às diversas facetas da função jurisdicional, existem outros que possuem incidência específica à atividade executiva da função jurisdicional. Neste ponto da disciplina, tendo sido dedicados momentos para análise da teoria geral do processo, com o estudo da trilogia estrutural do processo, jurisdição, ação e processo, e do módulo processual de conhecimento, pensamos ser oportuno a racionalização do estudo, razão pela qual dedicar-nos-emos aos princípios específicos da execução e àqueles que, mesmo possuindo incidência em outros tópicos do processo, assumem na execução uma leitura diferenciada. O primeiro dos princípios que nós veremos é o princípio da autonomia da execução. A atividade jurisdicional executiva do Estado se diferencia de atividade cognitiva e daquela cautelar. A utilidade prática e dogmática de cada uma delas é separada de forma muito clara, atribuindo-lhes a necessária autonomia. Vimos que o Instituto do Processo sofreu recentemente significativa alteração. Permite-se o desempenho das 3 espécies de atividade jurisdicional em um único processo, em uma única relação jurídica processual. Tal mudança, experimentada pelo processo, não pode, todavia, nos levar a pensar que teria ensejado repercussão quanto à recém-afirmada autonomia entre as atividades jurisdicionais. A alteração do meio
como intuitivo, não altera o fim. Então, a alteração quanto ao processo não altera a finalidade última do processo, que é o exercício da jurisdição. Mesmo com a teoria do processo único, continua o Estado a desempenhar as suas 3 atividades jurisdicionais de forma autônoma, cada uma delas com uma finalidade própria. E não é só. Reiteramos, neste momento, a afirmação feita algumas linhas atrás. Subsiste em nosso ordenamento processual a figura do processo autônomo de execução, dedicada, portanto, ao exercício específico da atividade jurisdicional executiva, como falamos em vídeos anteriores. Sobre o ponto, se manifestou o professor Araquém de Assis, aspas, princípio da autonomia, corolário da especificidade da própria função executiva. Curial se ostenta a autonomia da execução, agora compreendida no sentido funcional. Ele constitui a parte dos processos de cognição e cautelar. A referência bibliográfica está sendo destacada na tela, aí agora para os senhores. Princípio da formalidade. Como a atividade executiva do Estado assume forma agressiva em relação ao executado, o ordenamento jurídico processual lhe atribui algumas exigências formais com vistas a conferir segurança ao exercício e certeza quanto à utilidade da prestação jurisdicional. Referidas exigências devem ser compreendidas antes do início da atividade jurisdicional executiva a ser prestada pelo Estado, evitando-se o risco de impingir as severas restrições e sujeições próprias desta atividade de forma indevida, desnecessária. A manifestação por excelência deste princípio é a exigência do título executivo, que deve ser apresentado junto com o ato postulatório. Nos dedicaremos ao estudo dos títulos executivos com mais vagar em tópico próprio, adiante. Mas neste ponto podemos adiantar a incidência da regra nulla executio sine titulo, segundo a qual a atividade executiva desenvolvida sem título deve ser tida por nula. Próximo princípio, muito importante, é o princípio da patrimonialidade. A execução somente recai sobre o patrimônio e não sobre a própria pessoa do executado. Esta é, na verdade, uma significativa conquista da humanidade, na medida em que houve estágio do desenvolvimento histórico em que a atividade executiva implementada pelo seu adversário ou pelo Estado recaía sobre o corpo ou a liberdade do executado. Há, no entanto, hipóteses excepcionais previstas expressamente no ordenamento, como a prisão civil do devedor de alimentos ou a desocupação forçada de um imóvel, na qual os ocupantes são retirados, até mesmo com força policial, se necessário. Princípio da responsabilidade. A atividade executiva do Estado somente deve incidir, em regra, no patrimônio do executado. As exceções são a responsabilidade patrimonial de terceiros. Adiante, estudaremos o tema responsabilidade patrimonial, que determina a regra geral segundo a qual o executado deve responder à execução com todos os bens que compõem seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros. Princípio da disponibilidade. Como a execução presta-se a satisfazer o interesse do credor, representado em um título executivo, atribui-se a ele a prerrogativa de decidir a respeito da conveniência em sua instauração ou no seu prosseguimento. Trata-se, portanto, de uma avaliação discricionária. Vimos que a atividade jurisdicional cognitiva destina-se a possibilitar ao Estado que realize o acertamento a respeito da demanda que lhe é posta. Nestes casos, há interesse jurídico do demandado em que o Estado profira decisão a respeito do mérito, pondo fim à dúvida a respeito da existência do direito afirmado pelo demandante. É esse interesse do demandado que justifica a exigência de sua concordância em relação ao pedido do demandante de desistir do processo.
A sentença que julga o mérito, como se sabe, tem a aptidão para formar coisa julgada material, revestindo-a com o manto da imutabilidade. A sentença de extinção do processo, que não resolve o mérito, como só ia acontecer com aquela que homologa a desistência do pedido, no entanto, não alcançará tal situação jurídica, sendo desprovida desta aptidão à imutabilidade. Como intuitivo, é mais vantajoso ao réu que obtenha aquele tipo de decisão, pois ao ter o mérito resolvido, impedirá ao demandante que formule novamente este pedido em juízo, envolvendo a mesma causa de pedir. Há, como demonstrado, interesse do demandado na decisão da atividade de conhecimento. A improcedência, tendo julgado mérito, é muito favorável, claro, ao demandado. O mesmo não se passa com a execução, na medida em que o executado não pode vir a obter no processo decisão a seu favor. Pelo contrário, a extinção da execução por desistência ou abandono de exequente lhe trará situação de vantagem, pois deixará de ter a ira executiva do Estado apontando em sua direção. É, portanto, direito potestativo do demandante dispor da execução. Com isso, meus amigos, a gente finaliza essa primeira parte da abordagem dos princípios da execução. A partir do próximo vídeo, nós vamos analisar o princípio da máxima utilidade da execução, dentre diversos outros. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.